Boa noite. A UATV está de volta com uma nova edição de notícias. Se você quer saber o que está acontecendo na Ucrânia, na Europa e nos assuntos globais, inscreva-se em nosso canal. Hoje, 18 de dezembro, abordaremos os seguintes tópicos. O dinheiro de Putin na União Europeia, financiado a paz ou recompensando a agressão. Trump isenta os principais bancos russos das sanções. O Parlamento Europeu apoia o Schengen militar para a defesa contra a Rússia. Sem exageros, o que se discute hoje em Bruxelas é libertar o dinheiro russo a favor das vítimas da agressão russa, ou não, para não recompensar o agressor ou estimular futuras agressões. Neste momento, é tão simples quanto isso. Mas deixem-me recordar-vos como chegamos a este ponto. Foi Pete Hegseth quem ajudou. Sério, sua postura pró-russa saiu pela culatra para a Rússia, e aqui está o motivo. Este governo tem uma visão muito diferente desse conflito. Acreditamos que uma solução pacífica negociada é do interesse de ambas as partes e do nosso país, especialmente com todos os interesses concorrentes em todo o mundo. Pete Hegseth, secretário de Defesa dos Estados Unidos. Trata-se de uma redução neste orçamento, disse Hegseth aos legisladores da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. É claro que até aquele momento no orçamento para a Ucrânia, o bom senso para os Estados Unidos e responsabilidade para a Rússia, esses ativos russos congelados existiam e estavam apenas um pouco menos congelados após muitas tentativas fracassadas de apreendê-los e dar um bom uso ao dinheiro do criminoso. Mas essa redução foi crucial, porque a Europa de repente entendeu que o momento de tomar decisões difíceis chegou, já que os Estados Unidos não estão. Os Estados estão, obviamente, se afastando da necessidade de responsabilizar o perpetrador de crimes da guerra de Putin por seus atos, em direção a fazer contas com ele. E à medida que os Estados Unidos se preparavam para lavar as mãos do destino da Ucrânia, a gradual constatação de que a guerra da Rússia não terminaria tão cedo e que se espalharia pela Europa e que seria necessário encontrar uma fonte de financiamento externo para Kiev para evitar isso, impulsionou a iniciativa europeia de desbloquear o dinheiro retido nos ativos congelados da Rússia. A proposta mais recente, distribuída aos embaixadores da União Europeia em setembro e vista pela mídia ucraniana Kiev Independente, delineava um plano jurídico e financeiro inovador para emprestar 140 bilhões de euros dos ativos congelados à Ucrânia. Ela representava a ideia de não confiscar totalmente os ativos russos, mas ainda assim era um grande passo à frente para as necessidades da União Europeia e da Ucrânia, mas muitas questões permaneceram sem resposta naquela época. E aqui estamos nós, hoje em dia em Bruxelas, onde os líderes da União Europeia se reunirão para tentar chegar a um acordo sobre a libertação de 210 bilhões de euros para ajudar a financiar a guerra da Ucrânia contra a Rússia, ou para que a Europa enfrente e lute contra a Rússia sozinha. E veja quais seriam os custos disso. Ainda não vi nenhum texto que me convença a mudar a posição da Bélgica. Primeiro-ministro belga Bart de Wever. A inteligência russa está usando táticas de intimidação contra a Bélgica, em uma tentativa de forçá-la a bloquear uma decisão sobre um empréstimo de reparações para a Ucrânia, segundo a reportagem do The Guardian. Fontes de segurança não identificadas dizem ao veículo de comunicação que foi exercida pressão direcionada sobre figuras-chave da Euroclear, que detém uma grande parte dos ativos congelados da Rússia, bem como sobre a liderança do país. Autoridades acreditam que a campanha está sendo conduzida pela Agência de Inteligência Militar Russa. Eles certamente têm usado táticas de intimidação, disse uma autoridade europeia ao The Guardian. De acordo com jornalistas, as ameaças foram dirigidas em particular à CEO da Euroclear, Valery Urban, bem como a outros executivos senhores do depósito. Sim, Kiev precisaria de todo o dinheiro que conseguir. Estimativas recentes apontam que as necessidades de financiamento externo da Ucrânia serão de 65 bilhões de dólares para o período de 2026 a 2029. Agora, para sermos claros sobre toda a situação, enquanto o primeiro-ministro de Weber faz o seu melhor para se livrar da responsabilidade e procura o que chama de garantias à prova de água para evitar riscos financeiros, vale a pena lembrar que nós, na Ucrânia, procuramos garantias à prova de sangue para parar
parar o derramamento de sangue que a Rússia nos trouxe, à custa dos ativos russos detidos na Euroclear. E há mais uma entidade que recentemente ficou muito nervosa com a decisão tomada hoje em Bruxelas. Все полагали, Todos esperavam que destruíssem a Rússia em pouco tempo, desmembrá-la. Os jovens porcos europeus juntaram-se imediatamente aos esforços da anterior administração americana, sob o presidente Joe Biden, que procurava lucrar com o colapso do nosso país, recuperar o que tinha sido perdido em períodos históricos anteriores e vingar-se. Como se tornou óbvio para todos, todas estas tentativas e planos destrutivos contra a Rússia falharam. Falharam completamente. Todos nós adoramos destruir a Rússia como país, mas isso é realmente impossível, pois não há nada para destruir. A Rússia não é um país, mas sim um posto de gasolina disfarçando de país. E o dono do posto de gasolina, que nunca se importou com os 1,2 milhões de russos mortos durante sua invasão criminosa, agora de repente está irritando a todos. E todos sabemos por quê. Porque o dinheiro de verdade, dólares e euros, não rublos, estão em perigo. E dinheiro é a única coisa com que Putin se importa, pois, por sua vez, é a única coisa que se importa com ele, ajudando-o a permanecer no poder. E hoje a Europa tem a chance de literalmente mudar isso para melhor. Uma delegação ucraniana está a caminho dos Estados Unidos para continuar as negociações de paz. As negociações com a equipe de negociação dos Estados Unidos estão marcadas para sexta-feira e sábado, com a participação prevista de representantes europeus, disse Zelensky à agência de notícias Interfax Ucrânia. Ele destacou que os principais pontos de discórdia entre a Ucrânia e os Estados Unidos incluem questões territoriais e o uso de ativos russos congelados. Zelensky disse: caso seja alcançado um acordo de paz no conflito entre a Rússia e a Ucrânia planeja usar os ativos congelados para esforços de reconstrução. No entanto, se as hostilidades persistissem, os fundos podem ser direcionados para apoiar as forças armadas ucranianas, reforçar a produção de defesa e comprar mísseis de defesa aérea fabricados nos Estados Unidos. Em meio aos esforços de paz contínuos e amplamente divulgados do governo Trump, o governo dos Estados Unidos emitiu a Licença Geral GL 115C. Caso você não esteja acompanhando os esforços da administração Trump para conhecer licenças bancárias, não se preocupe, você tem a UATV. Informamos que a licença isenta temporariamente toda uma lista de grandes bancos russos que estão, cito, relacionando à energia nuclear civil das sanções dos Estados Unidos. O texto do documento foi publicado na quarta-feira no site oficial dos Estados Unidos. A licença especifica as seguintes entidades abrangidas pela suspensão das sanções: Gazprombank, Banco Estatal para Desenvolvimento e Assuntos Econômicos Externos; Sovcombank, Sociedade Anônima Pública Sberbank da Rússia; Sociedade Anônima Alfa Bank, Empresa Pública de Capital Aberto Rosbank; Centro Nacional de Compensação NSS e também Banco Central da Federação Russa. O que eu pessoalmente gostei no documento: qualquer entidade da qual uma ou mais das pessoas acima possuam, direta ou indiretamente, individualmente ou em conjunta, uma participação de 50% ou mais. Isso significa que qualquer um desses bancos pode comprar qualquer outro banco ficticamente por 50% e esquecer as sanções. Isso é o esforço de paz da administração Trump durante as negociações de paz. E aqui está o que a Rússia está fazendo. Na noite de 13 de dezembro, um ataque russo à subestação de Artsy, na região de Odessa, destruiu quase completamente as instalações, deixando a cidade e a comunidade sem energia elétrica. Os detalhes foram divulgados pela DTEC em 18 de dezembro. De acordo com a empresa, os engenheiros elétricos estão trabalhando sem parar para restaurar o fornecimento de energia o mais rápido possível e estabilizar a situação. A destruição de subestação interrompeu o fornecimento aos residentes da comunidade de Artsy. No entanto, a empresa garante que os trabalhos de reparo estão ocorrendo em vários turnos e que todas as unidades relevantes foram mobilizadas para restaurar a rede o mais rápido possível. Em termos simples, nós lutamos, defendemos os nossos interesses, a liberdade e a soberania e exortamos a Europa a fazer o mesmo. Não só porque se trata de valores humanos, mas também porque é uma necessidade absoluta e óbvia. É tudo por hoje. Compartilhe sua opinião nos comentários e se achou as informações interessantes, inscreva-se no nosso canal.
Até amanhã.